Aleluia. Graça e paz, povo de Deus. Você está feliz? Glória a Deus por isso. Abra sua Bíblia no Salmo 40. Salmo de número 40. Giliane, ponha NVI aí no Data Show, tá bom? Por favor. Salmo de número 40, versículo 16 e o 17, tá bom? Eu vou ler na minha versão e depois nós vamos ler na NVI aqui no Data Show. Amém, irmãos? Diz assim o salmista: folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação, digam sempre: o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. A NVI traduz, coloca pra gente, por favor, vamos ler junto, irmãos. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre aqueles que amam a tua salvação: grande é o Senhor. Versículo 17: quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Amém, irmãos? Perceba que o salmista ele faz questão de declarar que aqueles que buscam o Senhor, eles precisam se alegrar, se regozijar, não por causa da sua grandeza, mas por causa da grandeza de Deus. Amém, irmãos? E ele deixa isso tão claro que o versículo 17 ele diz: eu sou pobre e necessitado, mas Ele é grande. E essa deve ser o motivo da nossa alegria. Saber que em nossas fragilidades e em nossas necessidades, nós temos um Deus que é grande. Nós temos um Deus que é poderoso. Nós temos um Deus que é eficaz. Amém, irmãos? É isso que deve alegrar o nosso coração. Adversidades podem vir, dias maus podem vir, mas o nosso Deus é grande. Aleluia. E por isso nós devemos estar alegres. A nossa alegria é em saber que Ele é grande, magnífico, poderoso. E isso deve alegrar o nosso coração. Aleluia. Você está alegre? Se alegre, irmãos. Porque Deus, o nosso Senhor, Ele é grande. Não há impossíveis para Ele. Não há dias tão escuros que a luz dele não possa raiar. Não há. E isso deve ser motivo de alegria para nós. Nós que o buscamos, nós que o conhecemos, devemos nos alegrar. Olhar para Ele e encher o nosso coração de alegria. Amém? Por quê, pastor? Porque quando nós precisarmos de socorro, Ele é o nosso socorro. Vamos orar, irmãos? Maravilhoso Deus, grande é o Senhor. E todos aqueles que amam a tua salvação, diga: grande é o Senhor. Digno de louvor e adoração, digno de exaltação, de honra, de glória. E a alegria do nosso coração está em saber que temos o Senhor que cuida das nossas vidas. Um Deus que nos ampara, um Deus que nos socorre, um Deus que nos liberta.
E eu oro, ó Deus, para que o Teu Espírito encha o nosso coração de alegria, encha o nosso ser da plenitude da alegria do Teu Espírito, Senhor. Não as circunstâncias, mas a alegria da Tua presença dentro de nós. Eu te agradeço, Espírito Santo, por nos conduzir a esse lugar, porque nada mais nos atrai a essa casa do que o Senhor. As pessoas são boas, os irmãos são legais, nós amamos os irmãos, mas o que nos atrai a esse lugar é o Senhor, é estar na Tua presença, é nos reunir como corpo, é sentir o regozijo da Tua presença nesse ambiente. E eu te peço, Cordeiro Santo de Deus, se move com liberdade no meio de nós, se move, ó Deus, com liberdade, ungindo com alegria aquele que precisa de alegria, ungindo com força aquele que precisa de força, ungindo de paz aquele que precisa de paz, ungindo de autoridade aquele que precisa de autoridade, ungindo de libertação aquele que precisa ser liberto, ungindo com cura aquele que precisa ser curado, Pai. Em o nome de Jesus, nos alegramos, porque grande é o Senhor. Grande é o Senhor nosso Deus, e nós te adoramos e te bendizemos nessa noite, e fazemos isso no teu santo nome, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Abra o seu coração a Ele essa noite. Renda-se a Ele. Renda-se a Ele. Tua presença é real aqui nesse lugar. Tua presença é real aqui nesse lugar. Quantos creem nisso? Tua presença é real, é real. Tua presença é real, aqui nesse lugar. E uma só voz vamos cantar. Então adorarei, adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei totalmente a Ti. Nós nos rendemos, Senhor. Então adorarei, adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei, renderei totalmente a Ti. Tua presença é real, aqui nesse lugar. Venha reinar sobre nós, Senhor. Tua presença é vamos cantar. Tua presença é
nesse lugar. Tua presença é real aqui nesse lugar. Nós te adoramos, Senhor, então adorarei, então eu louvarei. O Senhor é digno de todo louvor, então me renderei. Nós não estamos diante de Ti, Senhor, totalmente a Ti. Tu és adorado, Senhor. Adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a Ti. Junto com os querubins cantando santo, junto com os querubins cantando, e com os querubins cantando, santo é o Senhor. Junto com os anjos e com os querubins cantando, junto com os querubins, santo, junto com os querubins cantando, santo, santo é o Senhor. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Ele é santo, Santo é o Senhor. Oh, Santo é o Senhor. A igreja te louva, Senhor. Santo é o Santo é o Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Yeshua, Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da Tua glória. Toda a terra está da Tua glória, inunda-nos, Senhor. Toda a terra cheia da Tua glória, inunda, inunda, inunda esse lugar, Senhor. Toda a terra está cheia do Teu poder, cheia da Tua majestade, cheia da Tua plenitude, Senhor. Santo é o Senhor. Nos envolve em Tua glória, Senhor. Santo é o... Nos envolve em Tua glória, Jesus. Santo é o Senhor. Nos envolva, Senhor. Santo, 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 Santo.
ti com todo o seu coração. Santo é o... Ele é santo, Ele é santo, Ele é puro. É o Senhor, Ele é Rei. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Meu coração queima por ti, meu coração queima por ti. Incendeia-me, Senhor, meu coração queima por ti, meu coração queima por ti. Junto com os querubins cantando santo, junto com os querubins cantando, junto com os querubins, santo é o Senhor, santo é o Senhor, santo é o Senhor, santo é o Senhor, santo é o Senhor. Aleluia, aplauda o Senhor, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Convido você a abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Você encontrou? Maravilha. Versos 1 em diante. Versículo 1 diz assim: Atendei agora a ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos,
e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulaste nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Amém, irmãos? Tiago faz uma advertência no último capítulo do seu livro com relação à riqueza levantada de forma ilícita. Deus não tem problema com a sua e a minha prosperidade. Você sabia disso, irmãos? Deus não tem problema de você ser rico. Deus tem problema da maneira com que você conquista isso. Amém, irmãos? E entenda, aquilo que nós fazemos, retendo, como diz o verso 4, retendo com fraude, tudo isso está diante do Senhor, diante do trono de Deus, e precisamos ter cuidado com a nossa vida, com aquilo que Ele tem nos dado de bênção, para não se tornar em nossa vida maldição. Amém, irmãos? Diga, tudo que Deus me dá é bênção, e eu não posso, pela minha desobediência, fazer disso uma maldição na minha vida. Amém? Pegue sua oferta em sua mão, ou você que vai devolver ao Senhor a sua fidelidade. Nós vamos orar e ofertar ao Senhor. Aleluia. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, queremos orar consagrando a Ti as nossas ofertas, e eu oro para que o Senhor, que conhece o nosso coração e a nossa mente, possa nos alcançar com a bênção do Senhor. Que o Senhor faça multiplicar cada semeadura a 30, 60 e a 100 por um. Que a boa medida, sacudida, recalcada, transbordante, alcance os celeiros dos meus irmãos, Pai. E que no nome de Jesus possamos viver de forma fiel ao Senhor, não retendo nada daquilo que não nos pertence. Eu te agradeço e eu oro grato ao Senhor, fazendo isso no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Você é livre para vir ofertar ao Senhor no nome de Jesus. Aleluia. Você pode estender sua mão para cá para nós orarmos? Maravilhoso Deus, graças te damos por tua bondade, Senhor. Oramos consagrando a Ti as ofertas e a fidelidade do Teu povo, pedindo o espírito de sabedoria, de temor, para que possamos administrar, Deus, com prudência tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos como administradores da Tua casa. Eu oro, Deus, por Tua bondade e oro para que o Senhor abençoe poderosamente cada filho Teu que tem semeado e tem sido fiel naquilo que o Senhor tem liberado sobre cada um de nós. Eu oro e eu faço isso, Pai, os abençoando em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Quero dar alguns avisos antes de passar para a palavra. Hoje o nosso último culto da família, nosso culto de domingo, nosso culto da virada acontece a partir das 21 horas, tá bom? A partir das 9 da noite nós iniciamos, vamos ter um período de adoração, nós vamos ouvir testemunhos, vai ter uma apresentação, nós vamos ceiar domingo antes da virada do ano, nós vamos ceiar domingo e também ouvir a palavra de Deus ao nosso coração para esse 2024 que está por vir, e cremos
que será um tempo maravilhoso de Deus em nossas vidas. Amém? Você crê nisso? Eu creio, irmão. Será um tempo extraordinário de Deus. Por isso, não falte. Nosso culto domingo começa às 9 da noite, tá bom? 21 horas, nós vamos iniciar o nosso culto da virada. Aleluia. Muito bem. Quero convidar para cá a pastora Gisele, que será a filha de Deus que vai ministrar os nossos corações nessa noite. E ela tem todo o tempo do mundo, amém, irmãos? Todo o tempo do mundo. A festa não vai acabar cedo ali, então a gente pode ficar aqui até mais tarde. Ora pela minha vida, neutralizando o poder do inimigo, que eu estou numa luta muito grande aqui. Amém. Nós vamos já orar. Amém, irmãos? Você tem paz no coração? Então estenda para cá, vamos orar pela vida da Gisele. Senhor Deus, em nome de Jesus, oramos por tua filha, pela mente dela, pelo coração dela, e pedimos ao Senhor, que tem toda a autoridade nos céus e na terra, a qual tudo está sujeito, que o Senhor traga paz ao coração da tua filha. Blinda sua mente e cobre o seu coração com a couraça da justiça e põe sobre a sua cabeça o capacete da salvação. Eu creio e confio naquilo que o Senhor tem ministrado ao coração dela, e eu oro para que o Senhor, através dela, compartilhe ao nosso coração a tua boa e preciosa palavra. Oramos por sua casa, oramos por sua família, oramos por aquilo que o Senhor tem depositado em sua vida, e eu creio, ó Deus, que nada foge do teu controle. Tudo está em tuas mãos. Nem um fio de cabelo, nem uma folha de uma árvore está fora do teu controle. Por isso oramos pela vida da Gisele e oramos crendo, fazendo isso no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos. Glória a Deus, irmãos. Graça e paz. Confesso aos irmãos que já subi muitas vezes aqui, todas as vezes nervosa. Mas nunca tinha passado por uma luta tão grande como eu acabei de passar, irmãos, para subir aqui. O inimigo não queria que eu subisse aqui hoje. Porque eu sei que grandes coisas o Senhor vai fazer hoje aqui nessa noite, amém? Se você crê, tome posse. Hoje o Senhor fará grandes coisas na sua vida. Porque senão Ele não estava tão preocupado de eu subir aqui hoje. Então eu convido os amados irmãos a abrirem a palavra de Deus em Marcos, capítulo 3. Eu, antes de receber o convite para ministrar nessa noite, esse versículo ele estava na minha cabeça, né? E eu pensando nesse versículo, meditando nesse versículo, pensando nesse versículo, quando eu recebi o convite, foi esse versículo que veio na minha cabeça. E eu comecei a estudar, amém, para essa noite. Marcos capítulo 3, versículo 27. Diz assim a palavra de Deus: ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo. E só então lhe saqueará a casa. Amém? Mais uma vez, irmãos. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa. Aleluia! Esse foi o versículo que o Senhor ele me deu para ministrar nessa noite. Então, se você for para o versículo 22 de Marcos capítulo 3, um pouco antes, o que era que estava acontecendo ali, irmãos? Qual era o cenário? O que era que estava acontecendo?
O que estava acontecendo era que os escribas estavam acusando Jesus de expulsar os demônios pelo maioral dos demônios, por Belzebu. Né? Jesus estava sendo acusado de expulsar os demônios pelo maioral dos demônios, pelos escribas. Porque essas pessoas, eles não aceitavam que Jesus ele era o Messias enviado por Deus. O orgulho deles não permitia que eles aceitassem Jesus e buscassem Jesus. Então, aonde Jesus ele estava, isso que eu acho interessante, aonde Jesus ele estava, essas pessoas eles estavam também. Estavam os doutores da lei, estavam os escribas, estavam os fariseus. Aonde Jesus ele estava fazendo um milagre, aonde Jesus ele estava ministrando, essas pessoas estavam perto de Jesus. Mas só que essas pessoas, elas estavam perto de Jesus, não era porque eles admiravam Jesus, não era porque eles gostavam de ouvir Jesus, não era porque eles tinham prazer em estar na companhia de Jesus, era porque eles buscavam todo o tempo uma brecha, eles procuravam todo o tempo uma forma de pegar Jesus, de prender Jesus, de matar Jesus. O intuito deles estarem ali era só esse, irmão Paulo. Não era porque eles queriam ouvir, como a multidão ia, porque queriam ser curada. Outros iam porque se admiravam dos ensinos de Jesus. Não. Eles queriam sempre procurar uma forma de contradizer Jesus e de prender Jesus. Amém? Então eu convido a você a abrir a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 5. Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então o diabo ele estava na vida dessas pessoas, dessa forma aí, olha, usando, sempre ao derredor, procurando uma forma de pegar Jesus, de prender Jesus e matar Jesus. E não é diferente, irmãos, conosco também. Não é diferente conosco. Nós estamos com Deus, né? Nós pregamos o Senhor, nós buscamos ao Senhor, mas o inimigo está ao nosso derredor também. Em todo tempo ele procura uma brecha, em todo tempo ele procura uma ocasião para nos prejudicar, para nos matar. Porque é isso que ele faz, o trabalho dele é esse, matar, roubar e destruir. Então, todo o tempo ele está ao derredor. Da mesma forma, ele está em derredor buscando uma brecha, um motivo, uma situação para nos envolver, para nos matar, para nos destruir. É isso que ele quer. E Jesus, ele conhecendo os pensamentos e os planos malignos que operavam através da vida daqueles homens, Jesus, ele começa a dizer... Versículo 23. Como pode Satanás expulsar Satanás? Ele estava sendo acusado de expulsar os demônios pelo maioral dos demônios. E Jesus, conhecendo, ele diz, mas como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode resistir. Aleluia. Não pode resistir. Esse reino que ele vai ser o quê? Destruído. Vai ser destruído. Então Jesus, ao dizer essas palavras, ele neutraliza esse pensamento maligno, ele diz não, 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 não. E então Jesus, ele começa a falar. Vamos ler o versículo 27, irmãos. Versículo 27, diz assim: Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar os bens, sem primeiro amarrá-lo. Então, no versículo 27, Jesus começa a ensinar sobre um poder maior. Aleluia! Então, Jesus, ele começa a ensinar sobre a existência de um outro poder, de um reino verdadeiro e muito maior do que aquele.
E esse reino muito maior e mais poderoso, ele é capaz de expulsar todos os inimigos espirituais do homem, aleluia. E sobre esse poder é que nós vamos falar nessa noite. Então Jesus, ele descreve aqui, fica claro, que Satanás, ele é valente, e ele tem até certo poder. Mas só que há um reino e há alguém mais poderoso do que ele. Aleluia. Há um reino muito maior, um rei muito maior e muito mais poderoso do que esse. Então nós vamos falar desse poder. O primeiro poder para entrar na casa do valente. O poder sobrenatural do Espírito Santo que habita em Jesus o leva em direção à casa do valente. O valente é Satanás e mantém prisioneiros os homens que vivem na escravidão do pecado, que ainda não conhecem a Deus. A casa do valente é o mundo sobre o qual passou a ter domínio. Então, esse valente que Jesus está se referindo aqui, primeiro valente é Satanás, a casa dele é o mundo. Agora eu quero que você abra a palavra de Deus em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, verso 5. E elevando-o, mostrou-lhe no monte todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e glória destes reinos, porque a ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Então o versículo diz que esse poder, esse domínio do mundo foi dado para ele, irmão, foi dado para Satanás. E quem foi que deu? O próprio homem. O homem deu esse poder para o inimigo. O segundo, o poder de amarrar o valente. Então não adianta estar na casa do valente, é preciso saquear a casa, seus bens, mas para isso é preciso amarrar o valente que há lá. Aleluia! Então, amados, não adianta como amarrar esse valente, então não adianta estar só na casa do valente, mas precisa amarrar esse valente. Amarrar esse valente e saquear o que tem lá. Aleluias. Terceiro, o poder de saquear os bens. O objetivo dessa invasão era saquear os bens da casa do valente. E qual eram esses bens? As vidas preciosas pelas quais Jesus morreu na cruz do Calvário. Aleluia! Então, amados, essa casa, esse valente, a casa do valente é o mundo. E Jesus, ele diz que para poder entrar nessa casa e saquear esses bens, precisa amarrar o valente, amarrar o inimigo. Então como nós conseguimos saquear a casa do inimigo? Através do poder de Deus, através do Espírito Santo de Deus que age nas nossas vidas, amém? É o que nós podemos ir e saquear a casa do valente. Quando você ganha uma alma para Jesus, quando você tira uma alma do mundo, você ganha para Jesus, você saqueou a casa daquele valente. Isso significa que você foi mais valente do que o valente. Porque o Espírito Santo que opera em você é poderoso, é mais poderoso do que o poder que atua nas trevas. Aleluia, irmãos. Então, para saquear, nós precisamos amarrar o valente, porque essas vidas, elas já foram pagas através do sangue de Jesus. Aleluia. Já foram pagas através do sangue de Jesus na cruz do Calvário. E o mundo, ele passou para domínio de Satanás, tendo ele cegado todo o entendimento dos incrédulos, para que eles não entendam a revelação da palavra de Deus e sejam salvos. 2 Coríntios 4:4. Mas sim, e serem mantidos sempre amarrados como escravos, irmãos. Então o inimigo, o que é que ele faz? Ele cega o entendimento, a mente. Ele cega o entendimento do homem, e ele faz desse homem o quê? Um escravo. E ainda faz que esse homem pense que ele é livre.
Porque pensando que ele é livre, ele também não vai pensar que ele precisa ser o quê? Liberto. Então, a gente só entende que nós precisamos ser libertos quando nós entendemos que nós temos áreas na nossa vida amarrada, que nós temos áreas na nossa vida que precisa ser transformada, que precisa ser liberta por Jesus. Enquanto nós não temos esse entendimento, vamos continuar o quê? Sendo amarrados. Por quê? A mente pensa que é livre, mas a realidade está o quê? Amarrado. Então ele segue esse entendimento para manter as pessoas sendo sempre escravas e tendo as suas vidas o quê? Saqueadas, invadidas, roubadas, com a ilusão de ser livres, irmãos. E nós olhando hoje para a casa do valente, o mundo, qual o cenário que nós vemos? E quando nós olhamos para dentro da igreja, irmãos, qual o cenário que nós vemos em muitos casos? Famílias sendo destruídas, casamentos sendo destruídos, filhos sendo destruídos, tudo sendo destruído, irmão. Tudo sendo destruído. Mas eu quero dizer nessa noite que há um valente muito maior. Há um valente com muito mais poder, muito mais poderoso, valente dos valentes, com poder e autoridade, para saquear a casa do valente, irmãos, e trazer de volta tudo que lhe foi roubado. Você crê nisso? Você crê que há um valente muito maior, mais poderoso? E que esse valente, ele pode trazer de volta tudo aquilo que foi roubado da sua vida, da sua casa. Esse valente, ele pode devolver, irmãos, a alegria que foi roubada de você por uma decepção, por uma frustração, por um sofrimento. Esse valente que eu estou falando, ele pode trazer de volta essa alegria. Aleluia. Se a gente crê, se você crê. Esse valente que eu estou falando, que é mais poderoso, ele pode restaurar a tua casa. Se você crê. Ele pode restaurar a sua casa, ele pode restaurar o seu casamento. Ele pode restaurar a sua família. Porque esse valente é mais poderoso. Aleluia. E ele pode trazer de volta tudo aquilo que foi roubado. Agora eu quero que você pense um momento aí. O que foi roubado de você? O que foi que o inimigo te roubou? Pense aí. O que é que ele tem te roubado, te saqueado? Quero que você abra em Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8, versículo 36. Diz assim: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quem diria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adultera, nessa geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Aleluia. Agora, Lucas,
Lucas 9. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhe o poder de autoridade sobre todos os demônios, e para efetuarem curas. E também o enviou a pregar o evangelho de Deus e curar os enfermos. Aleluia! Então, amados, Lucas, o versículo de Marcos 8 diz: que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? E Lucas 9:1 ele diz, quando Jesus ele convoca os discípulos, quando ele convoca os seus discípulos, ele não só convoca, mas como ele dá autoridade e poder contra os demônios, irmãos. Jesus ele dá essa autoridade contra os demônios e contra as enfermidades. Depois que ele dá esse poder, é que ele os envia. Aleluia! Depois que ele dá esse poder e essa autoridade, é que ele envia a pregar o reino de Deus. E da mesma forma que os demônios se submetiam à autoridade de Jesus, ele se submetiu também à autoridade agora dos discípulos no nome de Jesus. Aleluia, irmãos! Então, esse poder que opera na vida de Jesus, que operou na vida de Jesus quando Jesus esteve aqui, esse poder grandioso e poderoso que os demônios corriam dele, se submetiam a ele, essa mesma autoridade ele deu para os discípulos, irmãos. E essa mesma autoridade também, hoje, a igreja, ela recebeu, ela tem. Aleluia! Nós também temos essa autoridade. Nós também recebemos essa autoridade, irmãos. E o inimigo, ele sabe, irmã Cristina. E é por isso que ele peleja, ele luta todo o tempo para destruir a igreja. Todo o tempo ele tenta destruir, todo o tempo ele tenta envergonhar, todo o tempo ele tenta fazer algo que venha causar escândalo. Para quê? Para enfraquecer. Porque ele sabe que a igreja ela tem autoridade de Jesus para derrotá-lo. Aleluia! Porque ele sabe que a igreja ela tem autoridade para derrotar o inimigo, para expulsar ele, para curar as enfermidades. Lucas 10:17. Diz assim a palavra de Deus. Então regressou os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhe disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não o bastante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está enrolado nos céus. Aleluias! Então Lucas, ele diz que quando os discípulos eles foram enviados, 70, eles voltaram muito alegres, né? Senhor, os demônios se submetem. Quando nós expulsamos ele no teu nome, eles saem. Eles voltaram muito alegres, como nós lemos o texto, né? Mas há uma alegria maior ainda, irmãos, que é ter o nosso nome no livro da vida. Amém? Mas eu quero falar dessa autoridade. Então hoje nós somos os valentes com a autoridade recebida de Cristo e tendo o poder de amarrar o valente, irmãos. Mas para isso a gente precisa saber. Mas para isso a gente precisa saber que nós temos essa autoridade, que nós recebemos essa autoridade. Nós precisamos ter identidade de filho de Deus, de discípulo de Deus, de Jesus. Nós precisamos ter essa convicção no nosso coração. Aleluia! E meditando nesse texto, irmão, veio à minha memória, como eu falei no início, as nossas vidas e situações que nós vivemos, muitas vezes dentro da nossa própria casa.
na vida de muitas famílias. Passam por grandes tribulações, por grandes lutas. Como eu falei, lares destruídos, filhos destruídos, vidas sendo destruídas. E pensando nesse texto, o Senhor lhe falou ao meu coração, irmãos, sobre o valente do lar. Você na sua casa, eu na minha casa, você é o valente do seu lar. Se você não é, mas você precisa ser, irmãos. E você recebeu essa autoridade dada por Jesus, através do Espírito Santo na nossa vida. E nós somos esse valente dentro da nossa casa. E como esse valente dentro da nossa casa é aquele que protege os filhos, aquele que protege a família. Falando agora para o homem, o maior valente de uma casa é o homem, irmãos. É o chefe, é o pai. Ele é um dos maiores valentes de dentro da casa. É o homem. Porque Deus deu autoridade para o homem. Deus deu autoridade para o homem ele recebeu essa autoridade de dominar lá no jardim, lá no início. Deus deu para o homem. E o homem, ele tem essa responsabilidade de ser o valente na sua casa, para proteger a sua família, irmãos. Para proteger a sua família. Foi isso que o Senhor, ele falou no meu coração. Porque o pai, ele protege a esposa, ele protege os filhos, né? Ele protege aquela família. Porque ele tem a autoridade de Deus, ele é um valente. Mas como é que esse homem ele se torna um valente, irmãos? Mais valente do que o outro. E quando esse homem ele é valente, quando o outro valente vem, que é o valente do mundo, vem para tentar roubar a sua casa, esse homem se levanta com poder e autoridade. E ele luta até o fim e ele derrota o outro valente. Mas quando o valente vem, e o valente do lar, não toma, se ele não toma as vitaminas que ele tem que tomar, que é a vitamina BO, ele é amarrado pelo valente. Misericórdia, diga. E o inimigo começa a saquear a casa dele. Quando o valente do lar se mostra fraco, o valente do mundo vem e ele começa a saquear a casa dele. E como nós lemos no texto, um valente só rouba os bens da casa do outro valente se ele amarrar. Porque uma pessoa amarrada, irmãos, ela não pode fazer nada, ela se torna o quê? Uma pessoa impotente. Ele até sabe o que tem que fazer, mas ele não consegue fazer, porque ele está amarrado. Porque ele está amarrado. Então ele vê a sua casa sendo destruída e ele não faz nada. Muitas das vezes até coopera com o inimigo, através das palavras negativas. Ele sabe que ele tem que orar, mas ele não ora porque ele não tem prazer na oração. Ele sabe que ele tem que ler, mas ele não consegue ler porque ele não tem prazer na leitura. Ele sabe que ele precisa meditar, mas ele não medita porque ele não tem prazer mais nas coisas de Deus. Está amarrado pelo desânimo. Misericórdia. Está amarrado pelo desânimo, está amarrado pelas frustrações, está amarrado pelas angústias, está amarrado pelas tristezas. E ele vê tudo indo por água abaixo. E nada ele faz, só chora e lamenta. E quando isso acontece, irmãos, se esse valente, ele não toma uma atitude,
Se esse valente, ele não se levanta em atitude, não clama a Jesus, a casa dele é destruída. O inimigo vem, leva a esposa. O inimigo vem, leva os filhos. O inimigo vem e leva ele para onde ele quer. Mas quando o inimigo ele vem e ele encontra um valente na casa, e por um momento ele começa uma luta, mesmo que aparentemente esteja perdendo, mas quando ele se levanta em oração, em leitura da palavra, e clamor, e se reverte da autoridade, ele começa a batalhar, a briga é feia, a luta é grande, mas ele vence, porque o valente que opera na vida dele é maior do que o valente do mundo. É maior do que o valente do mundo, e ele não se deixa ser amarrado. Ele não se deixa que o inimigo leve os bens dele, os bens da casa dele, os bens mais preciosos, que é a família, irmãos. Mas ele luta, ele luta, ele luta até o fim, porque ele sabe que aquele que está nele é maior do que aquele que está no mundo. Porque ele sabe que aquele que está nele é maior do que aquele que está no mundo, irmãos. Então, amados, eu não sei qual é a luta que você está na sua casa e qual é os bens seu que tem sido roubado. Mas eu quero te dizer nessa noite que essa palavra o Senhor colocou no meu coração para te dar um alerta, para me alertar, que nós precisamos ser mais valentes. Aleluia! Que nós precisamos nos posicionar como valentes de Deus. O segundo valente da sua casa é você, mulher. Sou eu. Nós somos também valentes da nossa casa. Aquela valente que trabalha todos os dias para manter a harmonia no lar, para manter a harmonia em família. Ser uma mulher amável, uma mulher tranquila. E não como a louca, que por suas próprias mãos destrói a sua família. Nós precisamos ser essa mulher valente e sábia. Aleluia! Valente e sábia também. Porque nós percebemos muitas das vezes, por ficarmos mais em casa, algumas, a gente percebe mais rápido, com mais clareza, algumas situações que acontecem. Às vezes o homem muito ocupado em colocar o alimento, em botar o pão de cada dia em casa, passa ele despercebido de algumas coisas. Mas nós mulheres que nós ficamos no lar, nós somos mais sensíveis. E nós percebemos, às vezes mais rápido do que o homem, o que está acontecendo ou o que vai acontecer. Porque o Espírito Santo de Deus, ele revela. Aleluia! Ele revela as coisas. Ele mostra as coisas. E nesses dias, eu orando na minha casa, eu percebi algo. Eu chamei o meu marido e eu disse, olha, eu orei, aqui, eu senti isso aqui. Te posiciona. Te posiciona. Porque o valente está nos rodeando. E para vencer ele, nós temos que ser mais valente do que ele. Aleluia. E para vencer ele, nós temos que ser mais valente do que ele. Te posiciona. Então, quando você perceber, se posicione. E se o seu marido ainda não percebeu, alerte ele. Se posicione, porque a guerra está vindo. Né? E eu disse, vamos orar, porque eu não aceito a minha casa ser saqueada.
Eu já fui muito saqueada. Eu sou revoltada com isso, irmãos. Pensa numa mulher revoltada, sou eu. Eu sou revoltada com o inimigo. Porque ele me roubou muitas coisas. Ele me saqueou muitas coisas, porque eu não conhecia Deus. E mesmo conhecendo, ele ainda me continuou me roubando, ainda me roubou. Mas eu falei para mim mesmo, eu digo, esse inimigo não vai mais me roubar, não. E eu disse, Senhor, eu quero de volta. Tudo que ele me roubou, eu quero de volta. E a briga é feia, irmã, lá em casa. E a briga é feia, eu confesso aos irmãos. Porque quando a gente começa a lutar numa batalha espiritual, brigando, requerendo aquilo que é nosso, o inimigo ele se levanta. Literalmente ele se levanta, não é só em pessoas não, é literalmente ele vem. E a briga é feia lá em casa, eu digo, eu quero de volta. Eu quero de volta tudo que tu tem me roubado. Eu não aceito ser roubada. Eu quero tudo de volta. E a briga é feia, irmão, lá em casa. E a briga é feia lá em casa. Né? Porque eu quero de volta tudo que me roubaram, tudo que ele me roubou, eu quero de volta. Eu quero de volta. E é no nome de Jesus que eu exijo tudo que ele me roubou de volta, porque eu não aceito mais ser saqueada por ele. E nesse momento, amados irmãos, que nós nos levantamos com poder e autoridade no nome de Jesus, o diabo ele tem que recuar. Ele tem que recuar, ele tem que bater em retirada. Porque o valente Jesus, nós tomamos a posse da autoridade. E nós fazemos o quê? Nós protegemos a família e salvamos os nossos filhos, irmãos. Qual é a nossa herança maior? Os filhos. Qual é o nosso bem mais precioso? Os filhos. E qual é a fúria do inimigo nesse tempo? Contra os filhos. Contra os filhos. E ele quer tirar os filhos de qualquer maneira da presença de Deus. Ele quer tirar os filhos de qualquer maneira de perto dos pais. Porque os filhos são vulneráveis. Os filhos são vulneráveis. Eles são inocentes. Eles não sabem se defender ainda. Como nós sabemos. Ele não tem ainda aquela força, ele tem medo. Porque o inimigo, ele causa medo. E nós sentimos medo. Mas nós entendemos que aquilo que há em nós é maior. E nós entendemos que nós temos uma autoridade, nós entendemos que nós somos filhos de Deus. E que nós entendemos que o Senhor, ele está conosco e ele não nos deixa sozinhos. Então nós, os pais, os adultos, nós temos essa mentalidade, mas os filhos não têm. Eles sentem medo, eles não sabem batalhar. Então, por isso que ele luta para tirar os filhos. Porque através dos filhos também, os pais, eles são enfraquecidos. Não tem nada para enfraquecer os pais do que os filhos, irmãos. E o inimigo, ele sabe também. Ele sabe disso. Ele sabe disso. E por isso ele trabalha muito para destruir os filhos. E nós estamos nesse mundo para realizar a obra de Deus. Amém, irmãos? Nós não somos daqui, mas nós estamos aqui com um propósito. Nós fomos criados com um propósito de vida, amém? E a nossa missão aqui, como discípulo, como igreja do Senhor, é amarrar, irmão, esse valente que opera no mundo, que tenta nos destruir a vida. E como é, irmão, que nós vamos amarrar esse valente? Através de uma vida santa e de intimidade com Deus. Aleluia! Nós só vamos amarrar esse inimigo através de uma vida santa e de intimidade com Deus. Não podemos querer amarrar o inimigo e flertar com o mal. Se você flertar com o mal, irmãos, esse poder não é neutralizado. Pelo contrário, esse poder ainda fica maior,
Porque quando nós flertamos com o mal, nós damos autoridade para ele operar nas nossas vidas. Operar na nossa família. Mas quando nós nos revestimos de uma vida santa e de intimidade com Deus, nós neutralizamos todo o poder do mal quando nós oramos, lemos e praticamos a palavra de Deus. Aleluia! Então, como nós nos santificamos, oramos, lemos a palavra de Deus, nós começamos a neutralizar esse poder do mal contra a nossa vida e contra a nossa casa. Aleluia! Porque há um poder muito maior, irmãos. Mas nós precisamos crer nisso. Nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos tomar posse disso. Porque só a gente crendo no nosso coração e na nossa mente. Porque nós somos, irmãos, aquilo que nós pensamos. Se a gente pensar que o inimigo é mais poderoso, o inimigo vai ser mais poderoso. Por quê? Você vai se mostrar um fraco. Você vai se mostrar um fraco. E o inimigo, ele sabe. Mas quando você crê naquilo, você tem na sua mente: eu tenho o poder de Jesus Cristo. Eu tenho vivido a palavra do Senhor. Eu tenho me esforçado. Eu tenho buscado. E eu vou conseguir, eu vou vencer. Você se torna o quê? Valente, forte. E o inimigo, ele fica ali observando. Opa! E ele começa o quê? A recuar. Ele começa a recuar, ele começa a se distanciar. Mas se ele perceber a sua fraqueza, se você se mostra fraco, ele avança. Ele avança. Mas quando nós nos revestimos do poder de Deus, nós temos identidade. Esse inimigo, ele tem que sair em nome de Jesus. Aleluia! Porque o valente que opera em nós, através do Espírito Santo de Deus, é mais poderoso do que o valente que opera no mundo. Aleluia! Nós precisamos crer, nós precisamos tomar posse disso, irmãos. Eu convido a amada igreja a se colocar de pé nesse momento. Esses dias eu tive um sonho. Um sonho nada bom. No meio dos adolescentes aqui da igreja. Em especial no meio das meninas, das adolescentes. E eu percebo, irmãos, a fúria do inimigo contra essa geração, contra esses pequenos, irmãos. E nós que temos filhos, adolescentes, nós precisamos nos revertir, irmão, de valente, do valente. Mas do valente mesmo, irmão. Para lutar contra o valente que quer roubar a nossa casa. Então, nesse momento, eu gostaria de fazer um ato aqui, se você crê. Eu queria que os adolescentes viessem aqui à frente. Eu quero que os adolescentes, eles venham aqui na frente. E a igreja, você que é pai, os intercessores, por favor, venham à frente. Nós vamos orar. Nós vamos orar, irmãos. Nós vamos orar pela vida dos nossos filhos. Nós vamos protegê-los. Nós vamos protegê-los. Porque eles são os nossos bens mais preciosos. Aleluia. Então, por favor, você que é pai, venham. Faça uma roda. E se você não tem filho aqui, o seu filho não está aqui, pense nele, clame por ele nessa noite. Diga: Senhor, eu não aceito. Diga: Senhor, eu não aceito. Eu não aceito a minha casa ser saqueada. Diga: eu não aceito. Irmão, diga com fé, irmão. Diga: eu não aceito os meus filhos serem roubados da tua presença. Diga: eu não aceito. Unja as pessoas e eles, pastor, expulsando o espírito suicida.
Diga assim: os meus filhos são herança do Senhor. O Senhor me confiou eles. E eu vou lutar até o fim contra o inimigo. Irmão, você tem que crer. Você precisa crer naquilo que você fala. Se a gente só falar e não crer, irmão, não surge efeito. Você precisa falar crendo naquilo que você está falando. É uma guerra, irmãos, é uma guerra. É uma guerra grande. Você não imagina a guerra. Então você precisa acreditar naquilo que você está falando. Diga: o meu filho é do Senhor Jesus. É a ti, Senhor, que eu entrego a vida dele. Declare isso com fé. Os intercessores comecem a tocar e repreenda, irmão. Repreenda o espírito suicida da vida desse jovem. Repreenda a depressão. Repreenda a ansiedade. Repreenda o desânimo, a falta de apetite espiritual. Ore para que Deus abra a mente. Diz: Senhor, abre a mente desse jovem, abre a mente do meu filho. Faz ele compreender que o Senhor é a salvação. Ensina-me a clamar. Diga: Senhor, guarda o meu filho, protege o meu filho, Senhor, porque eu acredito no Senhor. Eu acredito no Senhor. Eu acredito no Senhor. Fere meu coração. Então, em nome de Jesus, em nome de Yeshua HaMashiach, seja repreendido da vida desses adolescentes todo espírito suicida. Eu te repreendo em nome de Jesus. Espírito suicida, bate em retirada da vida desse jovem em nome de Jesus. É que o Senhor venha. Espírito de depressão, bate em retirada em nome de Jesus. Meu coração, espírito de loucura, espírito de loucura, bata em retirada em nome de Jesus. E nós declaramos que esse jovem é do Senhor Jesus. Nós declaramos que essas vidas é do Senhor Jesus. Eles são teus, Jesus. Eles são teus, Jesus. Eles são teus, Jesus. Eles são teus, Jesus. E como igreja, Senhor, nós nos reunimos nessa noite. Como igreja, nós nos reunimos nessa noite. Deus, juntamos a nossa fé e declaramos que o que há em nós é mais poderoso do que há no mundo. E nós declaramos a vitória na vida desses adolescentes. Nós declaramos a tua vida na vida deles, Senhor. Nós declaramos a tua vida na vida deles, Senhor. Nós declaramos, Senhor, a tua vida na vida deles. Porque eles são os nossos bens, eles são os nossos tesouros mais preciosos, Senhor. Guarda a nossa família, Jesus. Guarda a nossa família, Senhor. Todo espírito de inferioridade eu te repreendo em nome de Jesus. Todo espírito de bastadice eu te repreendo em nome de Jesus. Eu te repreendo em nome de Jesus. Vale mais que mil. Essa pegou fogo e não se consumiu. E a voz que sai, que a graça do nosso Senhor, a bênção do Senhor estejam sobre a vida, Senhor, desses adolescentes, meu Pai. Toma a mente deles, Jesus. Traz luz para a mente desses jovens, Senhor. Faz eles compreenderem que eles são os teus filhos. Faz eles compreenderem que eles têm um Pai. O Senhor é o Pai deles. Faz eles entenderem que eles são importantes, que o Senhor morreu na cruz por eles, que o Senhor pagou um preço por eles, Senhor. Abre a mente, abre o entendimento, Jesus. Abre o entendimento, Senhor, em nome de Jesus.
Que todo poder, Senhor, que opera nas trevas contra a vida, Senhor, desses adolescentes, seja neutralizados em nome de Jesus. Todo poder que age, Senhor, nas trevas contra essa geração, seja neutralizado, repreendido em nome de Jesus. E que uma nova história, Senhor, comece na vida deles, Pai. Uma nova história, uma história, Senhor, de uma adolescência de alegria, de adolescência, Senhor, livres em Ti, libertos, Senhor, de toda depressão, libertos de toda ansiedade, libertos de toda loucura, Senhor, que tem operado, Jesus. Escreve uma nova história, Jesus. Nós clamamos ao Senhor, Pai, porque nós cremos em Ti. Nós cremos no Teu nome, Jesus. Nós cremos que o Teu nome tem todo o poder. Nós cremos, Jesus. Então toma conta, Jesus, e ilumina, Jesus, todas as trevas, Jesus, que tem angustiado a vida desses adolescentes. Torna, Deus, em luz, na luz do Senhor, para o louvor da Tua glória e a majestade do Teu nome. Pai, eu oro, Jesus, pela Tua igreja, Jesus, pelos pais de família, pelas mães de família, Jesus, que enfrentam lutas todos os dias, que enfrentam, Senhor, lutas todos os dias, Pai, em áreas de enfermidade, Senhor, em áreas, Senhor, de sofrimento, de tantas coisas. Nós clamamos ao Senhor. Eu oro, Deus, por nós, pelas essas famílias, Jesus, que o Senhor venha ao nosso socorro, porque nós cremos em Ti, Jesus. Nós cremos em Ti, Jesus, porque o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação, e nós cremos em Ti, Jesus. Toma cada família, Jesus, cada lar, reverte cada pai, cada mãe, cada filho, torna essa casa um lar de verdade, Jesus, e não, Jesus, em um local de luta, mas em um local de harmonia e de paz, pelo qual o Senhor nos criou para isso, Jesus. Em nome de Jesus, toma as nossas vidas, Senhor. Nos ensina, Jesus, a educar os nossos filhos, a orientar. Manda, Jesus, orientações dos céus, Senhor, sobre as nossas vidas, Jesus, como pais, para defender a nossa casa, para defender, Senhor, os nossos bens preciosos, que são os nossos filhos, Jesus. Muito obrigada, Jesus, pela Tua presença. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu poder. Muito obrigada, Jesus, por destruir os poderes das trevas, Senhor, porque eu creio. Muito obrigado por destruir os poderes das trevas, Senhor, contra a vida desses adolescentes. Muito obrigada por desfazer as armadilhas que estavam feitas e preparadas para eles. Muito obrigada por desfazer, Jesus. Muito obrigada, Jesus, por tudo, Pai. Eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Nós vamos orar encerrando o culto dessa noite. Onde você está mesmo, pode se aliançar com o irmão aí. E nós vamos orar. Senhor Deus, na autoridade do nome de Jesus, todos os dias queremos estar revestidos dessa autoridade. E eu te peço, abre o entendimento dos teus filhos. Se o diabo tenta cegar o nosso entendimento, que o Senhor abra, que o Senhor nos dê a revelação e o discernimento de todas as coisas. Queremos ter clareza para orar e lutar diante das guerras que a nossa família possa estar enfrentando, Pai. Leva-nos na Tua santa paz. Nos esconde, ó Deus, do homem mau. Queremos habitar na sombra do Altíssimo e queremos descansar na sombra do Onipotente. Que a Tua igreja, Senhor, chegue em casa em segurança e que o Senhor nos una aqui domingo novamente para adorar e bendizer o Teu nome e agradecer por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer no próximo ano em nossas vidas, no nome de Jesus. Dispensa a Tua noiva, Senhor, em segurança e em paz.
que os teus anjos nos cerquem, blindando e guardando a nós e aos nossos irmãos que não vieram essa noite. Visita cada um deles, constrange cada um deles, Senhor, no nome poderoso de Jesus eu oro, te agradecendo hoje e sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Vá em paz, que Deus abençoe sua vida. Até domingo, no nome de Jesus.